Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui eu novamente, mas hoje não é uma live. Hoje nós vamos falar sobre o desmame em um aulão, né? Aula é diferente de live. No aulão a gente transmite um conhecimento mais detalhado, né? Um conhecimento do início, que passa pelo meio e depois chega no fim, né? No fim aqui, né? Porque a gente sabe que o aprendizado, né? E as informações às vezes são infinitas. Raquel tá aí. Ai, que bom, Raquel. Me fala se você tá me ouvindo. Eu coloquei um fone aqui que eu não tenho costume de usar. Dá um joinha aí pra mim se você tá me ouvindo. Que bom que você tá aqui, porque eu pensei nessa live principalmente por você, tá? E eu esqueci até de te mandar um WhatsApp. Eu falei assim, gente, eu tinha que falar com Raquel para ela estar presente lá na live. Que bom então que você tá aqui. Felipe foi pra escola. Hoje ele tá na escola. Me conta aí se ele tá pra escola, que aí vai dar pra você ouvir melhor, né? Mas mãe é assim, faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Ouve, lava vasilha. Ah, hoje ele tá em casa. Ei, Vanessa, tudo bem com você? Boa tarde. Não consegui te chamar no Zap ainda não. Hoje foi uma correria. Mas depois eu te chamo lá no Zap. A Vanessa já passou dessa fase, né, do desmame há muito tempo. Você amamentou no peito, Vanessa? A Raquel, eu sei que tá amamentando ainda, né? Só à noite, né, Raquel? Porque durante o dia o Felipe já não procura mais o tetê da mamãe, só de madrugada. Na hora que não pode. Então vamos lá. Ai, que bom. Você amamentou os 4? Você conseguiu amamentar os 4? Quanto tempo você amamentou? Se você puder colocar aí, né, uma média, né? Porque falar de 4 não é fácil. Só a noite inteira o bezerrinho, né? Durante o dia come até. E à noite quer ficar nas tetas. Ô menino guloso. Mas é porque tem muita energia para gastar, né, Raquel? Amamentei os 3, a Milena, o desmame foi sofrido. Uma é de criação. Olha que legal! Gente, já tem 3 filhos e um é de criação. Qual que é de criação? É o mais velho? Ou não? Então vamos lá, né? Falar sobre o desmame consciente, sem remédio e mentiras. Por que a mãe que lute? Por que eu fiz questão de colocar essa questão do desmame consciente, sem mentiras e sem remédios? Né? Porque a gente sabe que tudo que envolve a educação de uma criança, tudo que envolve desde o momento que essa criança ela nasceu, será refletido na sua vida adulta. Então, deixa eu ler aqui, o Enzo, de 18 anos, amamentei 1 ano e 8 meses, e o desmame foi natural. Ele foi deixando sozinho. Nossa, que maravilha. O que acontece? Tudo pelo que a criança passa, até os 3 anos de idade, tudo reflete na sua vida adulta. Porque até os 3 anos de idade é a fase onde o cérebro de uma criança mais se desenvolve, mais cresce, mais aprende. Então, tudo que nós aprendemos durante essa fase, a gente leva para a adolescência, a gente leva para a juventude, a gente leva para a vida adulta e também depois, né, para a nossa vida
da maturidade, né? Nossa vida de idoso. Então, tudo é uma construção, né? Nós não somos seres que anulam os aprendizados. Um aprendizado vai seguindo, vai emendando no outro. E essa questão do desmame, se essa questão não é bem feita, não é bem resolvida, a questão do desmame, a questão do deschupetar, né? Da criança deixar chupeta, a questão de desfraude, todas essas 3 ações estão interligadas entre si. Que é a questão da separação, né? Que é a questão do deixar, né? A gente não tira a fralda, a criança ela deixa a fralda. A gente não tira o peito, a criança deixa o peito. E assim por diante. Ah, tá, a Vitória tem 17 anos, é a que eu crio. Ah, entendi. Nossa, então você amamentou bem, né, Vanessa? Os seus cílios aí, cumpriu a sua missão. Ei, Jaqueline, boa tarde, seja bem-vinda. Então, gente, a questão do desmame, se você conta uma mentira para a criança, mesmo que é uma mentirinha, mas se torna uma mentira, né? E temos a questão do tomar remédio para o leite secar, né? A gente não precisa fazer isso. A gente tem outros meios naturais, né, para o leite secar. A gente não precisa tomar remédio em relação a isso. Então, eu vou contar para vocês, né, o que eu fiz com o Miguel, que eu acho que deu certo. Graças a Deus, eu consegui fazer com ele todos os estímulos, né, para o desmame, que eu acredito que foi um estímulo positivo, né? Graças a Deus eu não vi nenhum ponto negativo até agora em relação ao desmame consciente que a gente realizou. E por isso que eu quero transmitir para vocês, porque a gente vê vários tipos de desmame, né? Quer dizer que o que eu fiz vai funcionar para você? Claro que não, mas eu acho que tudo depende da estratégia que você utiliza, de qual estímulo que você utiliza para você conseguir fazer esse desmame consciente, sem mentiras e sem remédio. E a criança continuar, né, saudável, a criança continuar com o psicológico saudável. Então, o desmame, ele não tem o tempo certo. O tempo certo, cada mãe vai avaliar aí qual que é o tempo certo. Né, com os meus filhos maiores, eu desmamei eles com 8 meses. O que aconteceu? Eu trabalhava, precisei voltar a trabalhar e os 2 pegaram mamadeira. Então, foi bem mais fácil. E aos 8 meses, o meu leite diminuiu muito, porque eu trabalhava, então eles só mamavam quando eu chegava em casa. Então, aos 8 meses, o leite diminuiu muito e eles pararam de procurar porque tinha mamadeira. O Miguel não pegou mamadeira. Eu tentei várias vezes, né? Ele tinha 4 mamadeiras, comprei lata de leite, tentei, né, colocar a mamadeira para eu poder fazer o desmame. E aí eu fui enrolando. Como entrou a pandemia, eu em casa, eu falei assim, gente, enquanto ele quiser e eu estiver me sentindo bem, eu vou continuar com a amamentação. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que até os 2 anos de idade, né, é recomendado que a criança fique no peito, que a criança se amamente. Mas a gente sabe também que após 1 ano, né, de idade, os nutrientes para a criança não fazem o mesmo efeito a partir de 1 ano de idade. Então, o que aconteceu? Quando o Miguel fez 1 ano de idade, eu fiz os exames do Miguel, né? A gente tem que tirar o sangue e medir os níveis, né, de nutrientes e ver como que está a questão das vitaminas, né? A questão em si, da saúde da criança. E os exames do Miguel deram um pouco para baixo de várias coisas. Então, aí eu já comecei a ficar preocupada. E aí o pediatra falou assim, olha, ele precisa comer comida de sal.
ele precisa almoçar melhor, porque os exames dele estão todos no limite, né, o resultado. Então, eu fiquei muito preocupada com essa questão da alimentação do Miguel, mas ele era muito viciado em peito. Ele não era uma criança que mamava toda hora, não. Ele mamava dentro da rotina. Quando ele acordava, passava a manhã inteira sem mamar, almoçava. Às vezes ele mamava após o almoço para dormir, às vezes ele não mamava. E quando ele acordava à tarde, às vezes ele mamava e às vezes não. Não era aquele ritual. Mas ele mamava todos os dias antes de dormir. Ele ficava esperando mamar para dormir. E de madrugada, às vezes ele acordava uma vez de madrugada após 1 ano. Mas depois ele parou de acordar e continuou dormindo bem. Então aquilo estava confortável para mim, né? Apesar dos exames dele não estarem bons, o resultado, mas o médico falou que não era nenhuma normalidade, que era normal para uma criança que amamentava ter esses resultados nos exames, mas que eu podia continuar amamentando, mas ele tinha que se alimentar bem, né? Principalmente no almoço e no jantar, porque ele sempre comeu muita fruta, etc. Mas aí eu fui acomodando e as coisas foram acontecendo. Mas aí eu me programei, né? Porque o desmame, gente, ele não acontece de um dia para o outro. Cada mãe vai analisar, né? Se quer tirar, né? Que se quer desmamar com 6 meses, se vai voltar a trabalhar, se vai desmamar com 4 meses, se vai desmamar com 8 meses, se vai deixar a criança largar o peito sozinha, né? Cada mãe tem a sua escolha e sabe o que é o melhor, né? A Raquel tem o Felipe com 1 ano e 5 meses já, né, Raquel? 1 ano e 5 meses, ele faz agora dia 15, né? E ainda está amamentando. Eu amamentei o Miguel até agora 1 ano e 10 meses. Mas cada mãe, a Vanessa amamentou aí 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. Então, não existe a data certa, né? A recomendação da OMS é até os 2 anos de idade. Se a mãe quiser ficar até os 2 anos, ela fica. Tem mulheres que ficam até 3 anos. Vai muito, 1 ano e 4. Vai muito daquilo que é a rotina da família, é a realidade de cada mãe. Mas, então eu vou contar para vocês como que eu realizei o desmame aqui, esse desmame consciente. Eu sei que muitas mulheres passam várias coisas no bico do peito. Passam várias coisas. Mas eu falei assim, eu não vou passar porque eu não quero mentir pro Miguel. Porque o que acontece quando você mente para a criança? No cérebro da criança, você pensa que está enganando a criança, que ela aceitou aquela mentirinha. Mas a gente sabe que mentira tem perna curta e uma mentira puxa a outra, né? Mesmo que você pense, meu filho é tão pequenininho, ele não sabe ainda o que é mentira, mas sabe. E se você pode conversar com a criança, se você pode conversar, explicar, para que você vai mentir? Não justifica isso. Então, eu conversei muito com o Miguel. Gente, é incrível, assim, você pensa assim, nossa, você não vai conseguir, mas acontece tão natural, é tão interessante. O que eu fiz? Né? Eu me mudei de cidade, né? Raquel sabe aí, eu me mudei de cidade. E quando eu me mudei, eu falei assim, eu vou esperar passar uns dias que eu estiver, né, na casa nova. Depois de uns dias que eu estiver na casa nova, que eu ver que ele já está adaptado, que o sono dele já estiver regularizado, né? Ele já estiver regularizado com o ambiente em si, eu vou começar o desmame dele. Por quê? Porque já estava começando a me incomodar essa questão da alimentação dele. Eu via que ele não ganhava peso por causa do peito, porque sempre na cabecinha dele ele teria esse complemento, né? Não estava me prejudicando porque ele não acordava de madrugada para mamar,
né? Ele só mamava para dormir. E quando chega nessa fase que a criança tem mais de um ano, gente, a gente não consegue controlar o quanto de leite que a gente tem. Na verdade, eu achava que eu estava com muito pouco leite. Eu acho que é muito pouco mesmo. E às vezes ele jantava pouco e queria mamar. E a gente fica sem essa medida, né, de quanto que a criança está tomando de leite. E aí eu falei assim, não, eu vou... Aí comecei a conversar com ele. Eu falei assim, Miguel, o apo da mamãe está acabando. Ele chama meu peito de bola, apo, né? Quando ele era pequenininho, tudo é quanto é bola que ele via, ele falava que era apo. E aí eu falei assim pra ele, Miguel, o apo da mamãe está acabando. A mamãe não vai dar apo pro Miguel mais, o leitinho da mamãe está acabando. E como ele não pegou a mamadeira e ele começou a gostar de iogurte, e eu falei assim, eu vou começar a dar iogurte para ele todas as manhãs no lugar do peito. Então ele acordou, né? Ele acordava e eu dava o iogurte para ele. À tarde ele almoçava, eu escovava o dente dele e ele dormia sem o iogurte. Então, e à noite ele jantava, eu dava uma água, escovava o dente, e quando ele começava a pedir, eu perguntava assim para ele, você quer iogurte? E sempre ele falava não. E falava que queria o apo. Eu falava assim, o leitinho da mamãe acabou, não tem apo mais. E eu falava isso com ele. Então, foi um processo que eu precisei me adaptar e ele também precisou se adaptar. Então, a gente sabe que a criança, nessa fase, ela age pela emoção, ela não age pela razão. Ela não tem a razão, né? Ela não pensa assim, olha, o leite da minha mãe tá acabando e eu não quero que acabe, então eu vou chorar. Ela não pensa isso. Eu vou chorar, eu vou espernear porque eu quero o leite da minha mãe. A criança não pensa assim. Então, como que a gente tem que trabalhar o emocional das crianças? Eu substituí o leite por mais conexão e mais afeto, muito carinho. Ele ficou nesse período que ele pedia o apo, né? Que ele pedia o leite, o peito. Ele ficou nessa fase muito apegado em mim. Eu sei que tem mães, né? Se você perguntar para algumas mulheres, elas falam assim: eu até conversei com uma amiga, até aí de Alagoinhas, que ela fez o desmame antes de mim, e aí, na verdade, foi o marido dela que me contou como que fez o desmame. Ele falou que a mãe ficou no quarto, em um quarto, e a criança ficou em outro quarto com o pai, dormindo todas as noites, e que eles estavam fazendo assim durante uma semana. E que já tinha uma semana que estavam assim, a mãe num quarto e a criança no outro. Eu sei que tem muitas mulheres que não têm marido, tem muitas mulheres que o marido trabalha muito, não pode dar essa assistência de madrugada, se a criança fica chorando. E o Miguel, ele é muito agarrado comigo, mas ele é muito mesmo. E durante esse desmame, ele ficou muito mais agarrado comigo. Então eu pensei assim, gente, ele vai sofrer muito mais se eu for para outro quarto e ele ficar me procurando de madrugada e chorar. Ele vai sofrer muito mais e ele vai sofrer muito mais em ficar vendo o meu peito e eu passando remédio falando que deixando ele chupar e sentir aquele gosto. Isso não é bom para criança, né? A gente enganar a criança. Falei assim, então eu vou jogar limpo com ele, por isso que eu tomei essa decisão. E aí, a gente foi fazendo assim. O que a criança entende? A criança entende que acabou. Se você falar para ela assim, acabou, a criança sabe o que acabou depois de um ano de idade. Acabou. Mas eu evitei, sempre eu tomava banho com o Miguel, já tem quase há mais de 2 semanas, né? Na verdade, hoje está fazendo 2 semanas que eu fiz o desmame, que eu comecei o desmame.
já tem 2 semanas que eu não tomo banho com o Miguel, que eu não troco de roupa na frente dele, que eu não deixo ele ver nada, assim, nem sutiã. Teve um dia que ele viu meu sutiã em cima da cama, ele ficou gritando apo, apo, apo e apontando pro sutiã. Então, nem o sutiã mais eu deixo ele ver, ele viu uma vez só. Então, qual que é, né, a minha sugestão? Nessa fase do desmame, converse primeiramente muito com a criança. Já começa a ir avisando para a criança, tá? Ele puxou, Raquel, algumas vezes. E aí, é assim, tem mãe que fala assim, você não pode carregar ele no colo durante o desmame, que ele vai sentir seu cheiro. Você não pode dormir com ele, porque senão ele vai sentir seu cheiro e vai querer. Só que, infelizmente, eu tive que fazer tudo isso, porque ele estava muito agarrado em mim, estava muito choroso se eu não fosse. Então, eu preferi conquistá-lo com a conversa, com o carinho e com o abraço. Então, ele dorme no berço, né? Só que esses dias ele está dormindo comigo na cama. Tem 2 dias que ele não aceitou ir pro berço. 2 dias. Ontem à noite ele pediu apo, ele cuspiu o bico várias vezes antes de dormir. Ele tá custando, ele tá demorando mais para pegar no sono, porque antes eu dava o peito e eu colocava no berço e ele já dormia. Cansa também o peito, amamentar, né? Então, esses dias, desde quando eu comecei o desmame, ele está lutando contra o sono, sabe? Então, assim, antes eu conseguia colocar Miguel para dormir 9 horas da noite, tipo assim, no máximo 9h30. Agora eu coloco ele na cama ou no berço 9, 9h30 e ele vai dormir 10h30, 11 horas da noite. Eu deito na cama, meu marido deita na cama, ele deita no nosso meio, ele não tá conseguindo pegar no berço, dormir no berço. E às vezes eu durmo, meu marido dorme e ainda assim ele tá acordado, revirando na cama no nosso meio. Essa noite mesmo, ele dormiu rápido. Meu marido foi tomar banho e eu já estava cochilando com Miguel. Quando meu marido foi deitar, ele falou assim, Miguel já tá dormindo, eu vou colocar ele no berço. Quando colocou Miguel no berço, Miguel acordou. E aí, ele chorou, ficou mamãe, mamãe, meu marido colocou ele de volta, ele continuou dormindo. Então, o Miguel chupa bico, então tem essa vantagem, Felipe não chupa mais, né? Então, gente, a criança, em nenhum momento eu deixei de carregar Miguel no colo. Antes eu estava tentando carregar ele virado, né, pra frente, para ele não encostar em mim, mas não deu muito certo. Eu percebi que ele estava incomodado com isso. E aí continuei dormindo, continuei carregando. E de vez em quando ele puxa, ontem à noite mesmo ele puxou, né, que eu já estava de pijama. Ele puxou e viu e falou, apo, apo. Eu falei assim, acabou o leitinho da mamãe. Aí perguntei pra ele, você quer Gucci? Aí ontem ele quis o Gucci. Você quer Gucci? Ele já tinha jantado. Aí ele falou, quero Gucci. Então eu dei o Gucci iogurte pra ele. Então, assim, a gente tem que ter muita paciência, muita sabedoria. E antes ele aceitava, assim, mais o colo do pai, dos irmãos, ficar com o pai, ficar com os irmãos. Esses dias ele tá um grude comigo, não está aceitando muito o pai e os irmãos, tem que ser eu e pronto. Ontem à tarde eu tinha que sair e levar meu outro menino no dentista, aí eu virei para ele e falei assim, ô Miguel, mamãe vai sair e vai levar Matheus no dentista, você vai ficar com a Lulu, tá? Nossa Deus, na hora que eu falei isso, ele já segurou na minha roupa, e ficou, não, eu tive que levar ele comigo, não pude deixá-lo. Então, assim, tem essas questões, mas eu acredito que daqui a pouco vai passar. Mas eu fiquei feliz de eu não sair do quarto, fiquei muito feliz.
Fiquei feliz em continuar carregando ele, continuar podendo dormir com ele. Eu acho que isso foi, né, para a saúde mental dele, para o emocional, para o psíquico. Eu acho que a criança nesse momento, gente, pensa o que é amamentar, né? A amamentação é o primeiro vínculo da criança com a mãe. É o primeiro e a criança ainda está na fase oral até os 2 anos de idade. Então a gente sabe que, né, o oral, né, os desejos serem saciados através da boca é fundamental ainda para essa fase que eles estão. Então, eles se sentem seguros quando eles chupetam o bico da mamãe, quando eles chupetam a mamadeira, quando eles chupetam a chupeta. Né? A fase oral é isso, a criança ela sente essa necessidade de ter essa sucção. Mas essa sucção vai além do chupar. Essa sucção traz segurança, traz alívio, traz vínculo, traz conexão, traz afeto. Então, tudo isso está inserido durante a amamentação. E o Miguel era um tipo de menino que ele não mamava comigo no celular, assistindo televisão, com pessoas conversando ao redor. Desde pequenininho, ele nunca mamou nessas circunstâncias. Se chegava alguém para conversar comigo, eu tinha que pedir a pessoa licença para ele poder mamar. E ele era do tipo que mamava olhando no fundo dos meus olhos. Até agora, de mais velho, ele mamava me encarando e virava o olho assim, ele virava o olho. Era tanto prazer, era tanto conforto, afeto que ele sentia quando ele mamava, que eu ficava assim, gente, como vai ser difícil eu desmamar esse menino. Meu marido fala que não sabe o que ele sentia, não, porque ele virava o olho, literalmente. Ele virava o olho e ficava com aquele, no início, pelo menos, das chupadas, ele virava muito o olho. Então, gente, eu penso que é aquele amor que só a amamentação oferece. Isso mesmo. E eu sempre amei amamentar. Os meus filhos maiores foi até 8 meses e o Miguel até 1 ano e 10 meses agora. E ele, assim, eu amava amamentar, amava dar mamar para ele, amava ter esse vínculo, esse afeto com ele, mas eu já vi que era o meu momento, sabe? Eu já vi que era o meu momento, que já tinha dado. E para vocês terem uma ideia, tem 15 dias agora fazendo hoje. Ele engordou 1 quilo em 15 dias, depois que eu parei de amamentar ele. Miguel pesava 10 quilos desde, eu acho que a Raquel lembra disso. Desde 1 ano de idade, Miguel pesava 10 quilos. E ele estava com 10 quilos até agora. Agora ele foi para 11, eu pesei ele ontem. Então, eu acho que eu cumpri o meu papel, né? E esse vínculo, esse afeto pós-amamentação, principalmente, eu acho que no primeiro mês após a amamentação, Raquel lembra, ele é super necessário para a questão desse desmame consciente, sabe? Com afeto. Porque não adianta nada você fazer um desmame, né? Teve uma mãe que me procurou esses dias e falou pra mim que a questão que ela tirou a chupeta da menina e a chupeta foi tirada assim de repente e que a menina dela já tem, acho que já tinha 4 meses que ela tirou a chupeta da menina, mas ela percebeu que a menina só estava regredindo, chorando muito, todos os dias, o dia inteiro por causa de tudo, que ela não estava aguentando mais. O que ela faria? Aí ela me contou um pouco da história, diz que a menina vai para a casa dos tios e lá tem uma criança que chupa chupeta, que ela fica pegando a chupeta escondida e chupando. E é uma mãe que trabalha fora, é uma mãe que não é muito presente assim, né? Eu falei assim, minha filha, volta com a chupeta. Porque se você tá percebendo tudo isso na sua filha, é melhor depois, lá na frente, você pagar um aparelho, né, pra menina, mas
a criança crescer com uma saúde mental do que você deixar a menina sofrer desse jeito. E aí eu acho que ela voltou. Até esqueci de perguntar para ela, a gente teve essa conversa no domingo. Então, assim, o desmame, ele não é feito de uma hora para outra, né? Se a sua criança, ela amamenta ainda em livre demanda, você precisa tirar o leite em um momento na primeira semana. Por exemplo, se a criança todos os dias ela amamenta de manhã ou à tarde, você tira o leite, né? Você não dá o peito, por exemplo, na primeira semana você faz essa programação assim, olha, eu não vou dar o peito após o almoço. Na segunda semana, eu não vou dar o peito após o jantar, né? Primeiro, durante o dia, é mais fácil. Não vou dar o peito quando ele acordar. Por último, você tira o peito da noite. Na terceira semana, você vai fazendo assim. E como você faz para a criança não ficar chorando e pedindo, né? Porque eu acho que essa é a questão, é a maior questão do desfraude. Como você faz para a criança não ficar com aquele choro incessante, né? O que é que você faz? Foi o que você fez. Muito bem, Vanessa. O que é que você faz? Você distrai a criança. A melhor coisa que existe é você distrair. Por quê? Como eu disse para vocês, o cérebro nessa fase não funciona com a razão. Funciona com a emoção. A criança ela é atraída por aquilo que traz emoção para ela. Ela é atraída por aquilo que traz alegria, prazer, brincadeira, principalmente a questão da ludicidade, aquilo que é lúdico. Então, se a criança pediu o peito para você, né, uma questão aqui importante, o Miguel, quando ele acordava, antes, né, do desmame, ele acordava, eu dava bom dia para ele já pediu mamar, eu tinha o ritual, né, eu colocava o travesseiro assim, encostado na cabeceira da cama, e aí eu sentava, colocava ele mamava. Os meus outros filhos já sabiam que nem poderia entrar no quarto. Na hora que eu acabava de dar o mamar pro Miguel, eu abria a porta, aí que eu ia trocar o pijama, tirar a fralda e tal. Mas, o que eu fiz nesses 15 dias? Eu acordei e já tirava ele do quarto, não continuava no quarto com ele, né? Porque todos os dias, e uma coisa importante, eu comecei o desmame numa quinta-feira à tarde, né? Porque como ele estava mamando, mas era à noite antes de dormir, durante o dia, né? Durante o dia ele não procurava peito. Era raro. Se eu engabelasse ele ficava sem peito. Na mamada antes de dormir, na quinta-feira à noite, que foi o primeiro dia que eu falei não para ele, e aí eu distraí. A gente distraiu ele até dormir. E ele dormiu. E quando foi de manhã, eu já acordei e já tirei ele do quarto. Abri janela, mostrei do lado de fora, vim com ele para a varanda, já troquei a roupinha, já dei o Gucci para ele, a gente já desceu. Então isso é muito importante, você fazer essa distração, porque aí a criança não sente, né? Porque aí a criança nem percebe que está passando por essa mudança. Porque se você continua mantendo a mesma rotina, a criança vai chorar, né? Se você não conseguir distrair, tirar o foco, você precisa tirar o foco do peito, precisa tirar o foco do TT aí. Você tem que pôr o foco cada hora em uma coisa para distrair. Quando você faz isso, você consegue qualquer coisa com a criança, gente. É incrível. E antecipa as situações, sabe? É você prever o que vai acontecer e já agir com flexibilidade e sabedoria para não... Por exemplo, se você vai ver que a criança já tá querendo, já vai pedir o peito, que ela, às vezes ela olhou para você, por exemplo, a Raquel, você me perguntou, na hora que eu via que o Miguel já vinha querer encostar em mim para abrir minha roupa, eu já mudava ele de posição e já, olha ali, já mostrava uma outra coisa, sabe? Tipo,
olha lá, Miguel, o dinossauro, vamos lá ver o dinossauro. E já pegava um brinquedinho, abria a janela. Então, assim, distraia, né? Primeira coisa é a conversa. Converse bastante com a criança. Não precisa mentir. Depois que você conversou bastante com a criança, explicou o leitinho da mamãe acabou, não tem mais leitinho da mamãe. E uma coisa que eu fiz, que eu acabei de esquecer de contar aqui, esqueci de contar. Eu tava separando umas roupinhas dele que não cabe nele, mas tinha um sapatinho pequenininho, um sapato bem pequeno mesmo, e eu fui calçar o tênis nele e esse sapato tava do lado. Aí ele pediu para colocar o sapato. Aí eu falei, não cabe no Miguel mais. Miguel cresceu. Miguel agora tá grande. Olha, Miguel agora toma Gucci. Não mama mais na mamãe. Aí eu fui dando esses exemplos, pegando coisinhas que ele usou quando ele era pequenininho. Pegava, cada oportunidade que eu tinha, eu pegava alguma coisinha que não dava mais nele e mostrava para ele, olha, Miguel, agora Miguel cresceu. Eu lembro que eu mostrei uma blusa, eu mostrei uma calça, depois eu mostrei um outro sapatinho e ele ficava olhando assim, sabe, ria, porque não cabia nele mais. Eu falava, não dá no Miguel mais, agora Miguel cresceu. Miguel não mama no tetê da mamãe mais, o APA, agora Miguel toma Gucci. Mas eu falava assim, não precisa ficar repetindo toda hora. Era uma vez, só que às vezes você nem fala isso. Você fala só assim, olha, Felipe cresceu, não cabe mais no Felipe. Só assim, para ele perceber que ele cresceu. E o que eu fiz para o meu leite secar? Né? O que eu fiz? Tem mulheres que tomam medicamento. Uma amiga minha, né, eu até pedi orientação para ela, porque eu não fui em pediatra, não fui em ginecologista. Fiz assim, segui o meu coração da minha experiência que eu já tinha, né? E também dei algumas pesquisadas e conversei com uma amiga minha também que chama Raquel. E aí que ela já tinha feito o desmame também do filho dela, fez um desmame consciente. E aí eu perguntei para a Raquel, falei, Raquel, o que você fez para secar o leite? Ela falou assim, você vai fazer compressa de gelo. Compressa de gelo. E assim eu fiz. No segundo dia do desmame, eu precisei tirar o leite. Né, com aquelas bombinhas manuais mesmo. Eu tenho aqui uma bombinha manual. Eu peguei a bombinha e tirei, não lembro quantos ml, mas foi bem pouco. Acho que foi 50 ml. Isso mesmo, 50 ml. E aí eu tirei esses 50 ml de leite. E após, quando você esvaziar o peito, o meu peito direito tinha muito mais leite do que o meu peito esquerdo durante toda a minha produção de leite. Durante esses 1 ano e 10 meses, né, que eu amamentei o Miguel, sempre o direito tinha mais leite do que o esquerdo. Tanto que primeiro eu dava sempre o direito, após 1 ano. Até 1 ano de idade, o Miguel mamava de um lado, aí passava 3 horas, Miguel mamava depois na outra mamada no outro lado. Mas, após 1 ano, o leite foi diminuindo, aí eu dava sempre o lado direito primeiro, aí depois ele falava assim, outro, e apontava para o esquerdo ele mamava rapidinho. Eu não usei remédio, também não tirava, porque estimulava mais. Olha, mas eu precisei tirar, porque o meu leite estava empedrando, o meu peito estava empedrando, sabe, o leite. Então eu precisei aliviar. Tem mulheres que não precisa realmente, mas eu tirei só 3 vezes. Só 3 vezes que eu tirei o peito, que eu tirei o leite, né? Só durante 3 vezes. Eu tirei, tipo assim, no sábado, né? Na quinta foi a última mamada dele, à tarde, à noite eu não dei.
Passou a sexta. Quando foi à noite eu precisei de tirar, foi isso. Aí depois eu acho que eu tirei no domingo e depois na terça, de 2 em 2 dias. Só que aí após eu tirar o leite, eu colocava compressa de gelo. Eu pegava polpa de fruta. Tem essas polpas de fruta que vem, aqueles quadradinhos de polpa de fruta congelado. Eu pegava aqueles pedacinhos, aqueles tabletinhos assim de polpa de fruta e colocava dentro do sutiã, assim, e ficava algum tempo. Ficava algum tempo com aquele negócio lá, e na hora que eu via que já estava começando a amolecer, eu tirava, né? Porque é difícil aquelas... Eu tenho bolsa, né? Bolsa de gelo, mas é muito grandona. E aí você tem que ficar segurando. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar uma polpa. Peguei uma polpa e coloquei. Depois o sutiã ficou com cheiro de maracujá. Então, gente, foi isso. E aí, o que acontece? Com 15 dias hoje, já tem vários dias que eu não tiro o leite mais. Ontem à noite eu até apertei um pouquinho para ver se estava saindo. Ainda tá saindo. Um dia só que vazou um pouquinho na minha roupa, que vazou um pouquinho no sutiã e na minha roupa, mas foi bem pouquinho, deu só aquela bolinha assim. E o meu peito caiu muito. Eu já tinha pouco peito. Meu peito era bem pequenininho. Ontem que eu resolvi analisar a situação. O que eu economizei de leite nesses 1 ano e 10 meses, agora eu vou ter que comprar um silicone para colocar aqui. Porque meu peito diminuiu muito e tá meio caidinho assim, sabe? Apesar que eu tenho pouco peito. Mas ficou tenso esse negócio aqui. O de Raquel ainda vai ficar bom, porque é primeiro filho, né, Raquel? É diferente. Deixa eu ler aqui agora os comentários. Raquel, não sei se você tá aí ainda comigo. Se você estiver aí ainda comigo, se você quiser fazer alguma pergunta, se você ficou com dúvida de alguma coisa. Vamos desmamar com polpa de maracujá, gente. Se falar isso, ninguém entende nada, né? Deixa eu ver aqui, amamentei os 3. A maioria dos comentários eu já li, né? 1 ano e 8 meses. Deixa eu ver aqui. Ela mamou por 2 anos e meio. O dela eu já estava ficando doente porque ela não desgrudava e eu não conseguia descansar. Então fui cortando por etapa. Primeiro fui estimulando a retirada do TT da tarde por uns 20 dias. Depois fiz a mesma coisa na parte da tarde pelo mesmo período e depois veio à noite. A de tarde, de manhã e depois à noite. Isso mesmo. Quando a criança já está na fase assim de mamar pouquinho, né? É muito mais fácil. Quando não, que é a fase da sua menina aí, né? Da Milena, aí o trabalho é maior um pouquinho, mas eu acho que mesmo assim dá para vencer com a conversa, né? Esse período da noite durou por 1 mês. Então, o Miguel pede, mas ele não chora, graças a Deus, desde o primeiro dia. Quer dizer, o primeiro dia ele chorou um pouquinho, mas aí eu distraí, dei beijinho. Ah, outra coisa, quando ele pede o apo, que ele, né, apo, e ele olha pra mim assim, e olha pro meu peito, né, pra minha roupa, assim, na direção do peito, aí eu falo pra ele assim, o apo da mamãe acabou, mas mamãe tá aqui, mamãe vai dar beijinho e fazer carinho pra você dormir. Aí ele aceitava super bem, porque a gente sabe, gente, que o que é o leite após, né, essa fase que eles estão maiorzinhos? É um afeto, é uma segurança, é um conforto que eles querem da gente.
Então, se você tira o leite e tá nervosa e não tá bem, não tá com paciência para você oferecer o seu amor em troca, né? Esse afeto em troca, aí a criança vai sentir muito. Mas todos os dias que ele me pede, ainda ontem mesmo ele pediu, né? Depois do iogurte, eu falei, mamãe tá aqui, mamãe vai te dar beijinho, vai fazer carinho para você dormir. Então, a criança se sente, né? Tipo assim, eu perdi uma coisa, mas ganhei outra. Pegou com 3 anos porque viu uma amiguinha mamando. Eu também não era fã de mamadeira. Agora só manhã e noite e olhe lá. Mas eu gostei, por um lado, do Miguel não ter pego mamadeira, porque ele não vou ter esse trabalho, né? De desmamar agora com a mamadeira. O meu menino mais velho, eu deixei tomar mamadeira até 7 anos de idade. Ele não pode nem ouvir. Mas eu deixei porque ele era apaixonado pela mamadeira. Meu Deus, o menino virava o olho. Ele sonhava com mamadeira. Se você chegava no quarto dele de madrugada para fazer qualquer coisa com ele, pegava a mão e ficava assim aqui, ó, procurando a mamadeira, de olho fechado. Mas ele só mamava para dormir. Ele não mamava durante o dia, não. Só tomava mamadeira para dormir. Mas durante toda a alimentação ele se alimentava muito bem. Aliás, come até hoje. Tem uns buracos negros em casa. E as roupas... É aquele amor, lembro sim, desmama é uma arte de paciência e sabedoria e a distração é uma arte, verdade. Porque a gente tem que ser artista para conseguir distrair. Então, eu ia deixar esvaziar bem. Dói quando em pedra. Bora fazer exercícios para fortalecer o seio. Mas o meu é minúsculo, caca. Oi, Sara, coisa linda. Eita, menina que tá bonita, gente. Meu Deus, eu vejo suas fotos. Eu acho que eu curti uma outro dia e falei linda. Mas tá gata demais essa menina. Meu Deus, virou um mulherão. Então, gente, assim, né? O resumo é esse. Para, né, você conseguir desmamar uma criança sem remédio e sem mentiras. A gente não precisa contar mentira para as crianças. Às vezes a gente pensa assim, contar uma mentirinha só, vou passar pimenta, vou passar babosa, vou passar batom, vou colocar esparadrapo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas acaba sendo uma mentira, né? Querendo, né? Às vezes a gente pensa mentirinha, mas na Bíblia, mentirinha e mentira é tudo a mesma coisa. O Enzo, ele trocou uma mamadeira pelo notebook que minha sogra deu. Também só mamava de manhã e à noite. Então, o Enzo e o Matheus podem dar as mãos. Matheus também foi assim. Foi uma troca que a gente fez. Só por isso que ele aceitou. Então, gente, vamos pro desfraude, para desmamar. E também para tirar a chupeta, eu acho que é o mesmo caminho. É o elo que está sendo quebrado, né? É uma separação. Imagina uma criança que se nutria, né, de um nutriente seu, né? Deus é perfeito demais, né? Uma criança que alimentava de você com tanta conexão e com tanto vínculo, de repente esse elo aí é rompido. Mas ele pode ser substituído, que é o que eu disse para vocês. Tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui, né? Eu espero que você conseguiu entender tudinho aí, Raquel. Ou ficou com alguma dúvida? Essa live vai ficar gravada.
né? Vocês podem compartilhar, né, com as pessoas que vocês acham que vão fazer o desmame aí, que precisam, né, fazer esse desmame consciente, sem medicamento. E saibam, gente, que tudo vai para o cérebro da criança, tá? Tudo vai para o cérebro da criança. Se você não usa a estratégia correta, vai sim, Deus quer, Raquel, vai dar certo. Paciência você tem, muito amor também você tem, sabedoria também você tem. Então é só você fazer isso. Conversa, né? Tira o foco dele e distraia. Distraia com outras coisas que vai dar certo. Qualquer coisa eu estou aqui, você me manda mensagem, tá? E também, gente, eu penso assim, a gente pode ir mudando as estratégias. Às vezes é a mesma estratégia que não deu pra mim, que deu pra mim, às vezes não vai funcionar com você, Raquel. Né? Nós temos os passos, né? A gente tem essa noção do que faz bem. Mas às vezes você pode mudar alguma coisinha ou outra. De repente, por exemplo, se você vê que com você dentro do quarto não está funcionando, você deixa com o Alessandro. E outra, começa tipo assim, na sexta-feira à noite, tá? Começa. Quando você for, começa numa sexta-feira, porque aí você vai ter a ajuda do Alessandro no sábado e no domingo. Então, a gente sabe que o cérebro da criança aprende por repetição. Então, com 3 dias com essa repetição, ele já vai aprendendo um pouquinho. Então, eu comecei na quinta à noite, né? Se você quiser começar na sexta, eu acho melhor, né? Ou na quinta também, que já tá mais perto do final de semana. Isso. Mas eu vou te falar que essa questão dessa rede de apoio, não sei, pra mim, eu não me imagino fazendo o desmame do Miguel com alguém, sabe? Sabe quando assim a coisa parece que tem que ser você mesma? Você, porque acaba que se você põe uma terceira pessoa, a criança pode se sentir ainda mais rejeitada. Sabe? A gente tem que analisar, né? É o que eu penso, por exemplo. Se você usar outra pessoa somente para distraí-lo, ok. Tipo, na hora que ele pedir o peito, aí você dá um abraço, dá um beijo, fala que acabou e começa a distrair, entrega para outra pessoa. Aí sim. Mas naquele alvoroço todo da criança em crise, da criança chorando, você já entregar para outra pessoa, eu acho que isso é pior para a criança, porque ela se sente mais rejeitada ainda. Então, eu optei né, eu poderia deixar Miguel dormir com Maria Luísa, eu poderia ter saído do quarto, deixado só com o Fábio, mas eu vi que ele estava em sofrimento. E quando a criança, né, o filho da gente está com sofrimento, quem consegue tirar sofrimento, quem consegue dar afeto e amor, a criança só quer você, ela não quer outra pessoa. Então, eu acho que isso piora a situação em vez de melhorar. Tem muitas pessoas que contam com a rede de apoio para fazer isso, mas eu não sei como que fica o cérebro da criança, né? E eu não sei também se esse desmame aí é feito consciente, porque eu já vi várias pessoas fazendo isso, mas é quando passa remédio, sabe, no peito, passa alguma coisa e junta com outras estratégias. Mas desta forma que eu fiz, eu acho que quanto mais a mãe estiver perto da criança, para a criança, pro emocional dela é melhor. Tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui então. Vanessa, muito obrigada, viu, pelo prestígio. Sei que você já passou dessa fase, né? Você dá aula sobre isso, né? Você já pode dar pela sua experiência de vida aí. Mas obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. E vamos fazer a nossa live, tá? Vamos marcar para semana que vem. Vou te chamar aí, tá bom? Eu vou fazer um atendimento agora, mas após o atendimento eu já te chamo mais tarde. Gente, um beijo, muito obrigada, tá? Fiquem com Deus aí. Um abraço.